Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast que é uma delícia. Lugares para comer. E hoje, com presenças ilustríssimas, tradicionais e lendárias aqui da nossa cidade. Estamos aqui com Célia e estamos aqui com Nicolau. Tudo Boa bom com noite, vocês? tudo bem? Tudo Tudo bem, bom? prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Obrigado por aceitarem o convite. Eu fico muito feliz. E, bom, dispensa apresentações. Além de ter uma bela casa do Strudel, ainda estamos falando com o Papai Noel e com a Mamãe Noel da cidade. Como que começou? Vocês já são nascidos e criados aqui? Como que começou a história com Rolândia, vocês? Bom, eu nasci em Rolândia, meus pais também, e a gente começou trabalhando, aí eu casei, e a minha sogra sempre gostou de fazer bolo, fazer doces, strudel, e eu fui chegando perto, né? Então, muitas vezes, ela com duas batedeiras, eu fazendo em uma e ela na outra, para a gente aprender direitinho. Uhum. E eu comecei a seguir carreira. E fomos fazendo. Começamos primeiro com as bolachas, nós fazíamos muita bolacha, pintada de Natal, tudo manual, né? Uhum. As receitas alemãs. Eu falo que não é do Google, são receitas alemãs. E então começou a nossa trajetória. E com isso, você faz um bolo? Você faz uma torta? E foi indo. Eu vi que ali eu tinha um ganho, né, para minha família, né, meu marido, meus 2 filhos. E foi assim que começou. Assim começou a A trajetória. trajetória. Meu caro, eu tô chamando você, o senhor, o senhor. Sim, às vezes pode passar batido, mas assim, pode chamar de você? Pode Você, chamar então de você. Até é bonito escutar esse você assim. O você fica legal, né? Fica legal. Muda. Eu no começo eu queria ser chamado de senhor, mas depois quando eu comecei a ficar o telhado começou a dar uma branqueada, eu já não Sentiu o peso do comecei senhor, né? Não é comecei a legal. gostar mais do você. Mas assim, também nascido e criado aqui na cidade. Eu conto assim, eu falo assim, eu sou nascido e criado aqui em Rolândia, tenho muito amor por essa cidade aqui, ó, porque a primeira gota de água que eu bebi foi uma gota de água que saiu do poço da casa da minha avó. Foi dali que eu comecei a ter amor por Rolândia e viver. Sempre vivi aqui. Eu tive só uma época que eu tive fora de Rolândia, quando eu me tornei um policial do Exército, e eu passei lá quase 2 anos. Uhum. Então, hoje eu sou um veterano da Polícia do Exército, né? Não ativo, mas vivendo ainda no clima, né? A gente sempre está junto com o pessoal e tudo. E hoje é considerado um veterano. Perfeito. E daqui de Rolândia a gente sai para trabalhar na cidade vizinha, sai uma passeada de vez em quando, mas nunca pensamos em ir mais longe do que as divisas da cidade. Sempre com passagem de ida e de volta. A passagem, primeiro comprar de volta para depois comprar de ida. Para ter certeza que ia voltar para cá. E quando a gente se refere a isso, estamos nos referindo a eventos que envolvem a questão do Papai Noel? O Papai Noel, ela já teve bastante eventos na parte de gastronomia. A gente saiu daqui para fazer fora também. Interessante. Alguma festa que ela atendeu, alguma coisa, a gente saiu para fazer fora, voltou e voltava, né? Sempre indo e voltando. Agora, com o Papai Noel, isso aí é uma coisa assim esperada, assim, todo ano a gente tem um monte de serviço para fazer que metade tem que ficar de lado, que você não dá conta, né? Senão vai ter que clonar o Papai Noel, Tem que né? clonar pelo menos umas 10 vezes. O ano passado eu perdi o maior histórico que seria para mim de Papai Noel, né? Trabalhar em Gramados. Não eu fui diga. convidado para 3 meses lá. 3 meses? 3 meses, mas daí estava muito em cima, eu não aceitei, né? Achou que não era o momento ali? Para mim ia ser meio difícil chegar lá numa cidade daquela e conseguir um lugar para ficar os 3 meses. Né? O cachê era bom, mas não era tão atrativo assim também, né? Não previa absolutamente todos os Não ia custos. cobrir os custos, não. É porque o custo de moradia é o mais caro, né?
Alimentação você tem em todo lugar, você não tem problema. E outra, quem vai negar uma alimentação para o bom velhinho, não é mesmo? Isso aí você O mundo tá perdido mesmo. Você ganha assim, você nem percebe quando você está ganhando alguma coisinha. Aí é que tá. O Papai Noel não é um palhaço. Ele é isso um importante. bom velhinho. Porque às vezes tem gente que espera que o Papai Noel corre, brinca e faz com as crianças. Não é assim. Papai Noel é um bom velhinho. Isso. Né? Que isso fique bem claro. Porque para acompanhar a criançada tem que ter muita energia. Tem que ter também, muito pique. Então já não é um velhinho, tem que ser uma pessoa nova. Tem que ser aquela turma que põe a barba postiça e começa a pular. Exatamente. E a barba tem que ser assim, tratada, porque... Barba postiça, né? Porque as crianças se assustam também. Existe tem a criança que chora, aí você vai contornando, vai trazendo ela para perto, tal. E tem Papai Noel que assusta, né? Sim. Então, ser Papai Noel não é vestir a roupa de Papai Noel. Porque não é nenhuma fantasia também. É uma roupa, é um traje, né? E não é assim chegar aí. E tem uma responsabilidade. Exatamente, é uma responsabilidade. Já teve algum fato inusitado nessas situações de Papai Noel? Assim, um fato curioso, alguma coisa que... Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Se começar a contar, você passa uma semana inteira contando assim. São cartas de criança, são pedidos de adulto, de jovens, adolescentes. É coisa assim que você nem imagina que ia cair na tua mão aquilo. Chega a pessoa lá e vem fazer um pedido para você. E tem alguma curiosidade assim que te vem à mente agora de imediato? Eu me dei bem trabalhando em shoppings em Londrina, né? Fui assim vários anos em sequência. E uma vez em um shopping em Londrina ali foi liberado o cinema para uma classe mais inferior um pouquinho, que não tem tanta sorte igual alguns de poder ir no cinema. Então eles levaram as crianças no cinema, só que era escoltado pelas escadas, elevador, até no cinema. E uma criança desgarrou do meio da professora e deles ali e me abraçou. É um trabalho bonito, né? É difícil contar isso aí. Mas a criança veio pedir para mim ir na casa dela. Papai Noel, vai na minha casa, pelo amor de Deus, vai lá. Você nunca foi. E como é que você fica assim? Você pega de surpresa e vem falar um negócio desse, né? Você não tem saída. Assim, você não estava nem esperando, né? Não, você não espera porque as crianças não iam nem sair da fila. Eles iam... Era para passar por onde estava a casa do Papai Noel e ir em frente. Às vezes não era nem para olhar de lado. Isso. Mas é lógico que você não aceita isso aí, né? E aconteceu isso. Aí depois eu fui conversar com a professora deles, que era uma criança muito carente, muito necessitada, e aí fizeram até uma vaquinha entre eles ali e deram um presente para ele, né? Que legal. Eu trabalhei por alguns anos na área da educação, que eu também sou professor, né? E assim, eu estava até comentando com a minha mãe hoje, assim, como que a gente tem criança que é tão... Você tá vendo que ela é tão pobrezinha e gente boa. Mas a criancinha tá quietinha lá e simples e inocente e dá vontade de ajudar todas elas, né? Porque tem criança que pede alimento. Tem. Que chega pro Papai Noel para pedir o alimento. Então, não é só o presente. Tem aquelas que ganham de tudo, que não dá valor brinquedo, porque tem de tudo. Mas tem crianças que chegam para Papai Noel pedindo alimento. Criança, e a família também manda carta junto. A gente vai separando algumas cartas, vai separando alguns endereços, porque a gente não tem condições de ajudar todo mundo, né? Mas a gente vai repassando. E pede ajuda também, né? Para alguém estar colaborando com a gente. Esse ponto que eu ia chegar. Existem, então, instituições que jogam junto, de repente, que vocês podem contar... Tem. Eu faço o trabalho a troco de alimentação. Eles me dão tudo em alimento. E aí você consegue distribuir. Tem os que me dão cesta básica, que eu já tenho onde colocar. E tem um que dão a compra, não dão em grande quantidade de alimentação. Em rede de mercado, tudo, né? Então isso tudo já tem um destino, né? E é um trabalho que a gente não deixa aparecer.
É um trabalho voluntário que a gente, digamos assim, estende a mão, mas não mostra a outra. Entendeu? Então, isso, hoje a gente está comentando aqui porque você pediu que é seu Papai Noel. Então, a gente faz, mas não divulga o nosso trabalho. Entramos no assunto, Sim, né, sim. de maneira inevitável e acabou que eu também soube, né, dessa situação aí e é isso, criança não tem como, elas são muito... Existe o trabalho onde o Papai Noel também recebe. Por quê? A gente tem gasto, é combustível, é roupa que sempre a gente tem que estar renovando, né? É um lanche que você às vezes vai longe, vai... Então, assim, existe também o Papai Noel remunerado, né? Mas existe o trabalho voluntário do Papai Noel. Muito bem. É sempre bom a gente saber, né, do que acontece também, mas eu entendo a questão de... Porque parece às vezes que quanto mais próximo, né, do elogio você tá, perde um pouco do valor. Se eu me elogio, não tem muito... Então, assim, eu entendo essa descrição, mas eu posso dizer para vocês, de antemão, que é um trabalho maravilhoso, muito abençoado que vocês fazem. E olha, para ter esse tipo de retorno, é um pagamento. A criança, quando ela entrega a confiança dela, é um pagamento que não tem dinheiro que paga, né? Não tem valor mensurável, porque elas são a pureza na sua essência, né? E o legal é que onde você anda por aí, pode ser qualquer época do ano, é Papai Noel. Dentro do mercado, andando na rua de carro, no centro da cidade. Então, onde você está, é o Papai Noel. Papai Noel, Papai Noel. E você falou da confiança da criança, né? Tem criança que entrega chupeta pro Papai Noel. Então, não vou falar o que acontece, porque senão vai estragar, mas... Sim, vamos deixar a magia no ar. A magia no ar. As crianças entregam a chupeta, então é uma atitude de confiança pro Papai Noel. Isso. Né? E tem criança que não quer sair do colo, não quer pegar na barba, sabe? A barba, isso aí é todo mundo. Tem fotos que são, assim, uma magia. Porque eu falo, assim, que a cidade, ela tem que ser enfeitada, tem que existir a casinha do Papai Noel, porque a criança espera, isso é uma magia. Sim. A gente vive num mundo que hoje está difícil conviver até com as pessoas. Então, essa magia tem que continuar, né? Essa imaginação da criança. Então, o Natal é brilho, o Natal é amor, né? E então a gente tem que viver esse clima de Natal. A casinha do Papai Noel, a cidade enfeitada, presentes, a chegada, né? Até mesmo a saída do Papai Noel indo embora, né? Por que não? Papai Noel é aquela época do Natal. Isso. Né? Então, eu acho que a gente deveria dar mais, ênfase para o Natal. Sim. Entendeu? Exato. É uma opinião minha. Mas eu concordo totalmente. Eu acho que a gente está vivendo dias onde é muito difícil a gente ter esperança, sonhar, né? Ter os problemas, eles atropelam a gente muito, muito rápido. Ontem mesmo eu estava numa situação conversando com o Rodrigo. Uma situação simples, às vezes, desestabiliza a gente, né? E a gente fica, poxa, parece que tudo que a gente está fazendo, né? E aí depois a gente começa a entender que não, dá pra gente sonhar, a gente ainda pode ter, tem boas coisas ainda. E eu acho que é importante para a cidade, aquece também o mercado. Tem muita gente de fora, tem gente que vai, né? para ver... Bom, e até gente daqui passeia para ver os enfeites, né? Enfeites, é verdade. Se tem, né, como que ficou. Mas eu acho que até tem tido, assim, bons... Andou enfeitado, né? No último Natal, pelo menos. Assim, pena bastante... que foi bem pertinho do Natal. Foi pertinho. Tem que estar, vamos supor, dia 15 de novembro, tá na finalização. Criar aquela atmosfera. Criar realmente a atmosfera. E não ficar aquele entusiasmo. Será que vai arrumar? Será que não vai arrumar? Como é que vai ficar? Mas então, o brilho de Natal
a inocência de uma criança tem que ser respeitada. Tem que ser respeitado. Exatamente. O Padre José era um que incentivava muito. É. Todo domingo ele me esperava na igreja e me chamava de Papai Noel, independente da época. Aham. Até que um dia ele falou assim, vamos fazer a missa de São Nicolau? São Nicolau é comemorado no dia 6 de dezembro. Aham. Tá? É o pai dos Papai Noéis. Sim. Era um que fazia distribuição de dinheiro, de algum brinquedo, alguma coisa, ele distribuía lá Alimento. na região dele, ali acho que é na Rússia, algum lugar ali assim. E o Padre José, ele foi sempre conversando comigo, até um dia ele chegou, vamos fazer a missa? Vamos. Aí a gente conseguiu fazer 3 missas. Na quarta ele já não estava mais presente para a gente fazer a missa de São Nicolau. Só que, tipo assim, a gente hoje vai conversar com o padre alguma coisa, ele não fala de Papai Noel, né? Não entra muito no Não, assunto, não. né? Não. Você diz até da questão do falecimento do Padre Zé, no caso. Ele culminou faleceu, daí não teve a quarta missa mais, né? Que Aham. tava tudo certo para ter. A gente fez 2 na Operária e uma lá na Vila Oliveira. Aham. E a quarta ia ser aqui de novo. Sim. Já estava conversado com ele e tudo. E o pessoal deve ter amado, né? Gostar, todo mundo Gostar, tinha foto todo mundo comigo. gostar, durante os a adultos, missa, tudo. sabe, Foi principalmente. filmado as missas todas, né? Muito bem. Que Porque legal. ele conseguiu também uma oração do São Nicolau. Ah. E a gente que fazia essa oração, sabe? Explicando que o São Nicolau, ele não estava ali para tirar o lugar de Jesus, para dar alguma coisa em troca. Não é isso. Sim. Ele quis fazer a parte dele, que é ajudar, é entregar um alimento, entregar um dinheiro que às vezes precisa para um remédio, alguma coisa. Então, é uma oração muito bonita. Eu vou mandar para você. Por favor, mande para mim e eu também vou deixar o link da oração na descrição desse vídeo Ai, que legal. para que as pessoas também tenham acesso. Certo. Eu falei que vocês são pessoas ilustres e lendárias e aqui na cidade vocês estão também no museu, não? Já tem algum eu tenho registro? trabalho no museu. Conta pra gente. É uma premiação da Aldir Blanc. Aham. Então, a gente tinha que fazer um projeto e esse projeto a gente tinha que fazer um trabalho para depois, se a gente receber, né, ficar no museu. Isso. Então, nós fizemos, eu consegui esse prêmio Uhum. fazendo Afstrudel. Aham. E então eu tenho uma filmagem explicando como faz, como deixa de fazer, os segredos no museu. Então quer dizer que se eu quiser chegar no museu agora e procurar Isso. por essa Você filmagem, acha? eu encontro. Você tem. Tá arquivado, tudo certinho. Muito bem. É um pendrive? É um alguma pendrive, coisa? é um pendrive. Muito curioso. Só citando, essa questão da Aldir Blanc foi na ocasião da pandemia. Sim. Então, muitas pessoas que têm a questão da arte, têm a questão da gastronomia, de eventos, acabou que ficou um período sem monetizar. Então, o governo disponibilizou esse material. O governo federal, né? É isso. Assim, disponibilizou, chegou até a prefeitura e a prefeitura repassou, então, para as pessoas, mediante alguns critérios. Eu entrei na parte dos livros. Como escritor, eu entrei. E daí vocês, então, no caso da gastronomia. Muito bem. Eu faço parte da cultura, né? Uhum. E eu sou da parte da gastronomia. Muito interessante. E, então, esse ensino do strudel ali, então, foi baseado num conhecimento, quer dizer, eu que nunca fiz, se eu seguir o método, eu consigo acertar ou tem alguma... Tem um segredinho. Tem uma hora que vem caiu um açúcar ali, veio um negócio eu dei de lá. a receita inteira, completa, eu filmei fazendo, e tem um ingrediente que é o amor. Eu amo fazer strudel. Eu falo que o strudel para mim é um bebê, porque a gente enrola, né? E a hora que a gente vai pegar para colocar na forma, assim, para mim eu me emociono, porque é uma coisa prazerosa. Sim. Então eu faço o strudel com amor.
Com amor. Esse é o ingrediente Esse é o principal. ingrediente principal. Então ele anda comendo bastante do strudel ali, porque Ele sabe fazer também. ele sabe fazer também. Sabe, Opa, tem que sabe. saber, né? Ele, porque vocês, né, como um casal aí tão juntos aí, tão sempre aí nas atividades, né? Então vocês esse strudel deve ter bastante amor aí, viu? Mas então você também Não faz. tem tanto amor como a primeira receita, quando foi feito. Porque a pessoa, o dono do estabelecimento, o local onde estava sendo feito o strudel, gostava de uma pessoa que trabalhava ali na hora de preparar. E ele deixou uma carta de amor por debaixo da massa, onde ela ia passar com o rolo para deixar bem fininha a massa. E ela perguntou, quando que está pronto? Quando que vai estar no ponto? A hora que você vê o que está escrito embaixo do papel. Olha que Então cantada. ela afinou a massa até ler uma carta de amor que tinha para ela ali. Agora você pode enrolar que você sabe fazer o strudel. Essa é a história. Isso aí é na Áustria que foi feito isso aí. Na Áustria. É onde foi feito o primeiro strudel, né? Muito Depois bem. ele expandiu por toda... Ele cai até no Brasil aqui. E tem uma questão assim de receita original ou não? Porque assim, uma vez eu fui comer um estrogonofe e falou, esse é estrogonofe na moda russa mesmo, tá, não sei o quê. E tinha lá algumas diferenças, né, do que a gente come aqui. Lá tem alguma coisa, o Brasil fez alguma adaptação? O que vocês que são do ramo, vocês sentem assim na questão do paladar? Eu não sei se a minha receita é original. Mas assim, eu peguei a receita da minha sogra. Essa receita é escrita em alemão. Ela traduziu. Então, eu acredito que o strudel que eu faço é original. É fiel. É fiel. Entendi. Às vezes alguma coisa no recheio pode ter a brasileirada um pouquinho. Sim. Tá? Porque já pediram para fazer com abóbora, já faz ele com presunto e queijo. Aí já não é o Apfelstrudel. Não. Aí é strudel. É strudel. Talvez na versão brasileira, né? Entendi. E vocês fazem, então, variações nos recheios? Olha, por enquanto eu estou fazendo de maçã, né? Ou maçã com banana, que hoje eu até ia trazer para você. Sim. Mas o pessoal acabou comprando? Então hoje eu vai. fiquei sem strudel, mas amanhã vai ter. E assim, eu já fiz o de abóbora, já fiz o de ricota, e eu quero preparar uma feira, já vou até avisar, de strudel, com vários sabores, né? E eu vou convidar você para participar, para vir experimentar meu strudel. Muito bem. E olha só, pessoal, eu não estou de mãos abanando, porque eu não ganhei o strudel, mas eu ganhei um bolo de nozes. Bem gostoso. Com certeza, esse bolo de nozes aí está magistral. Tá coisa mais linda. Deve estar uma maravilha, com certeza. Vocês não erram nunca. Você já tem uma carreira, tinha a Casa das Tortas, você já tem o Cantinho das Tortas. Isso. E aqui na cidade também. Aqui na cidade. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Primeiro... Mas a primeira experiência de venda? Foi. Não, porque primeiro teve as bolachas. A gente vendia as bolachas pro pessoal, né? É complicado até para precificar, né? Colocar o preço certo, porque eles não sabem quanto que a pessoa vai, quando é assim. Porque pelo que você mencionou, era algo meio informal, que foi aumentando a demanda. Então, como é que foi a trajetória até chegar, então, no Cantinho das Tortas aí? Aí, eu fazendo as bolachas e depois começou a Oktoberfest em Rolândia. Certo. Na época do pastor Ravache. Lembro. Então, eu não lembro do pastor, mas sei da história. Então, aí eles iam tocar bandinha, distribuir chopes, né, com Jaime Fleiberg, no centro, todo dia à tarde. E eu pegava uma mesa, que era uma mala, não sei se muita gente conhece, que fechava e virava uma mala. Eu pegava essa mesa e levava lá para o centro, e punha lá na calçada, vendia bolo, vendia bolachinha, e aí começou. Despretensiosamente. Aí a luterana começou a pedir umas bolachas para vender.
Aham. Aí eu ia vender bolacha lá na Oktoberfest, eu estou dizendo, né? Então eu entregava lá e eles vendiam. Que vender eu recebia, senão eles devolviam. Uhum. E tem também um caso que a Maria Luísa, Aham. ela tinha uma casa de café, que era a Miller Café. Milicaf. Miller Café. Café. E ela também vendia muita bolacha minha. Eu entregava de 10 quilos para ela, tranquilo, toda semana. Então, sabe, eu fui pegando gosto, porque a gente vai vendo dinheiro, a gente vai vendo que tem possibilidades, né? Uhum. E a gente vai trabalhando. Aí começamos a fazer os bolos, aí teve a Oktoberfest, Uhum. que eu posso citar nome, né? Por favor. Que nem Aqui vocês eu não podem tudo. conseguia um espaço para mim vender as coisas na Oktoberfest, e eu queria um espaço. Na véspera da Oktoberfest, eu fui no gabinete, falei com o João Dário. Falei, João Dário, eu quero um espaço. Eu quero vender minhas bolachas, meus bolos, alguma coisa. Ele olhou para mim e falou assim, você passa uma parte para uma entidade? Eu falei, com certeza. E foi até pro Leão Pita. Ele liberou para mim. Eu fui. Fiz as bolachas e tudo. Maria Luísa me liga. Célio, eu quero 10 quilos de bolacha. Eu sorri para ela, eu falei, não, eu faço para você. E eu entreguei para ela o que eu tinha feito, fiz mais durante a noite, fiz alguns bolos e fomos carregando a mesa nas costas e fomos na Oktoberfest. Então, ela mudou lá pro Centro Esportivo. Por incrível que pareça, não sobrou uma bolacha. Foi tudo. Não sobrou um pedaço de bolo. Sucesso total. Sucesso total. E daí eu comecei, todo ano ia atrás e pegava uma barraquinha. Nós chegamos a pagar em dólar as barracas da Oktoberfest. Uau! E aí a gente trazia as coisas, aí eu já trabalhava com a minha sogra, e a gente trazia tudo na mão, os bolos, porque minha sogra mora perto, então a gente levava na mão. E quando a gente chegava com o estrudo, o pessoal da música, do grupo, vinham aplaudir a gente nas barracas. Então, era uma coisa muito gostosa, sabe? Assim, gratificante. Rica, eu nunca fiquei, não tenho casa própria. Mas a minha felicidade por estar ali, por estar contribuindo com a festa, foi muito grande. E esse período, acho que a gente está falando do final dos anos 90, né? Aquela época que vinha gente de todo quanto é lado para a Oktoberfest. Aí teve a época também que fizeram a casa do café, do Café Colonial, lá em frente ao Locatelli. Sim. A gente entregava os bolos, né? E era uma coisa assim... Nossa, vendia que era uma coisa de louco. Rebentava. E eu sempre trabalhando. Aí, ou eu pegava o café para tocar, ou eu fazia os bolos. Sempre eu estava envolvida. Sim. Teve a vez também que veio o Plácido, né? Uma vez ele me contratou, outra vez eu tive que comprar o meu espaço, que eu cheguei a pagar R$3.000 no espaço da Oktoberfest. Aí eu consegui com patrocínio, claro. Enfim, todas as festas eu estava envolvida de uma maneira ou de outra. E eu, hoje, assim, eu me sinto realizada. Lógico, meu marido sempre me ajudando, meus filhos, minha sogra. Mas, assim, eu sempre aquela coisa de pegar. Eu vou pegar e eu vou fazer, custe o que custar. Então, assim começou a minha carreira de bolos. Não são bolos artísticos, né? Mas eu te garanto, é um bolo caseiro. O que eu ponho ali dentro, eu conheço a matéria, né? E muito bem selecionado. Bem selecionado. E assim, eu tenho bastante clientela em Roglândia, mas eu também tenho de fora hoje, por causa da Casa do Strudel. Entendi. A Casa do Strudel, depois ela então, é uma nova etapa. Eu vejo ali que... Pode sim, não, eu esqueci que quando eu tinha Casa das Tortas, era na casa do Johnny Lehman, né? Uma casa que era da mãe dele. E, para variar, no outubro eu estava fazendo todos os bolos, mas eu queria desfilar. Mas eu não conseguia desfilar.
Nunca ninguém me chamou para desfilar. Desfilei assim, para o Clube Concórdia, né? Aí eu chamei meus filhos, eu falei, vocês vão participar comigo? Eu não pude subir no caminhão para desfilar. Mas o Cantinho das Tortas desfilou em cima de um caminhão, com mesa, né, servindo café, né, com a minha nora, meus filhos. Então, assim, eu chorei, porque foi uma realização para mim. Sim, ali a nível da cidade, de tudo. Foi. Né, foi uma cereja do bolo. Foi. E dali, que às vezes o pessoal pergunta, né? A Célia fechou, a Célia faliu, não faliu, o que aconteceu? Nessa Oktoberfest que nós tivemos o desfile, no último dia nós fomos assaltados com a família Gibim. Eu estava com toda a família Gibim lá dentro do café. Aniversário da matriarca. Aniversário da matriarca. Então, dali o pessoal já começou, será que eu entro? Ou eu entro com a bolsa, eu tiro a bolsa? Então começou aquele constrangimento, nós acabamos fechando. Entendi. Aí quando nós fomos, na época, para o Espaço Bril também, estava indo bem, graças a Deus, mas aí eu tive problema de saúde, que foi uma cirurgia atrás da outra, que não tinha como fazer. Exato, aí tem como, não tem jeito. Como agora também surgiu a Casa do Strudel, eu trabalhei 3 anos, eu fiquei doente, que eu não tenho um laudo médico. Pode ter sido um chikungunya que eu tive, né? Então, hoje eu estou de volta. Tá nativa. Estou nativa. Firme e forte. Firme e forte, fazendo meu strudel, fazendo meus bolos. E estamos aí. Muito bem, muito bem. E, claro que sempre uma delícia e, com certeza, nós precisamos cada vez mais prestigiar, né, os bons. Né? Não é questão de... Eu acho que, além de ter um preço extraordinário, mas não é nem questão só do preço, é também a qualidade. São produtos que realmente a gente sabe, os ingredientes são selecionados. É uma delícia. Eu vejo só que ali em cima tem na entrada, assim, tem um termo em alemão. Como que... Stubchen. 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 Que significa comida, lanche. Então ali é um lugar que... ali sempre foi assim, sempre teve alguma coisa ali nesse sentido, assim, de gastronomia, né? Tipo um lanche, um almoço, um café. Então ali pode chegar que é Stubchen. Muito bem. Então, e é Casa do Strudel porque o Nicolau pôs o nome de Casa do Strudel. Ele falou, todo mundo chega aqui e pergunta do Strudel. Porque eu revendi o Strudel para a antiga dona. Então, era meu mesmo, de qualquer maneira. E aí ele falou, vamos pôr a Casa do Strudel. Aí nós pusemos e deu certo. E essa veia marqueteira aí do nosso amigo Nicolau, então? Então, é um lugar simples, tem 3 mesas só. Mas, assim... Eu gosto de lá. É um lugar onde você vai tomar um café coadinho na hora, um leite, um suco. Um chá de bruxa. Um chá da bruxa, né? Que é um chazinho que eu faço lá e o pessoal gosta. E tem, né, as tortas salgadas. Casca de maçã, casca de abacaxi, casca de laranja, mexerica, limão. Morango. Rapaz, essa bruxa tá... A verdadeira delícia aqui. Ela passa pela feira antes e faz uma verdadeira delícia. E o cheiro que fica quase, toda aquela esquina, tudo cheirando da canela, né? Então dá o... mas você vê que o nosso amigo Nicolau, ele tem uma vertente também da gastronomia bem forte. Ele gosta muito. Ele gosta muito de mexer com chocolate. Eu já não tenho tanta paciência. Chocolate é a especialidade da casa? Ele faz de tudo, mas ele gosta de mexer com chocolate. Por que essa? É fácil. Dá um prazer. Aquele cheiro de chocolate, eu não posso comer, tenho diabetes, mas só o cheiro já satisfaz a gente ali. Você sabe que quando eu morei eu fui morar para Curitiba e já levei minha irmã também aqui. Hoje ela mora lá, tá casada, tranquila, tocou a vida por lá. Mas no início ela
ela foi lá para me auxiliar, assim, né? A gente tinha algumas atividades também da empresa e tal. E aí ela vegetariana e sempre cozinhou carne para mim. E nem experimentava. Ela chegava assim com o garfo ou com a colher, vê se tá bom aí de sal e tal. Deu colocar assim, comia, tá. Então, quer dizer, tem diabetes, mas faz um belíssimo chocolate, então. Gosto de preparar. Nós trouxemos um pedaço de pão de mel para você, que é uma receita alemã. Ela vai cerveja preta. Não Cerveja é preta, um não diga. bolo, um pão de mel recheado, mas o sabor dele, olha, não é porque a gente que faz, não. É muito bom. Eu achei que eu ia comer sozinho esse pedaço, porque o Rodrigo elegantemente ele ia falar assim, não, Tô de eu regime. deixo tudo para você. Mas agora que você falou que tem cerveja preta e outros ingredientes, talvez desperte a curiosidade do nosso querido Rodrigo aí. Tem que ver se ele não tá mordendo. Vamos ver se ele tem que ver se ele já não experimentou. Mas então tem esse segredinho. Tem. E da onde veio esse segredo? Foi de testes, alguma coisa? Ou ouviu aqui, conversou ali, falou, vou adaptar? Não. Foi uma senhora que veio de Curitiba e ensinou a minha sogra a fazer. Porque a minha sogra ensinou ela a fazer o strudel. Teve uma troca de conhecimento. Uma troca de receita. Uma permuta. E demorou muito tempo para minha sogra me dar essa receita. Muito tempo. Ah, é? Por quê? E um dia ela me deu. Eu falei, eu não vou ser... Eu vou pegar a receita, né? Não vou me fazer... Porque assim, também, tudo que você aprende, se você não praticar ou você não fazer com amor, você não consegue fazer. Exato. Não adianta. Você pode fazer o bolo ali, eu posso te explicar, mas você não vai fazer. Né? Não é que... Mas... Aí eu comecei a fazer e deu certo. Como as bolachinhas também. Que nem hoje, só para completar, né? A gente faz os bolo de morango, noz, abacaxi, amendoim, o strudel. Aí tem as tortas salgadas de palmito, frango com palmito, só frango. Então a gente procura ter uma variedade, né? E logo vamos ter pão de queijo também recheado. Com frango, com pernil. Então, eu estou tentando dar uma renovada, né? Junto com o strudel. Sim. Né? Mas, assim, a gente tem que ter um retorno, né? Tem aquela bolacha de mel também, né? E a bolacha de mel. Da Oma. Da Oma. Que eu não sei de onde apareceu. Alguém me ensinou a fazer. Eu não dormi na internet. Quando eu fui ver, tinha uma receita escrita à mão, assim. Eu peguei e joguei nas bacias. Nossa, uma delícia a bolacha, fora de seu cheiro dela, tudo assim. Eu acho que pode ter sido um duendezinho que deixou. Não duvido. Os gnomos viram a minha casa direto. Um duendezinho bem alemão. Não deixou duvido. lá, ó. No jeitinho. Não conhecia a letra onde estava escrito. Só sei que essa receita apareceu comigo ali. E é uma delícia. Bolacha da Oma, de mel. É boa. Bolacha da Oma. E tem nome, a receita, além de tudo. Daí, daí, no caso, fazer ali para quem é expert no chocolate e tudo mais. Essa vai chocolate? Essa não vai no Não, banho. às vezes a gente banha ela. Dá para ficar mais... Você prepara um chocolate para jogar lá dentro, tira, escorre. Aí com forminha bonitinha? Forminha ou natalina, ou a gente pinta, né? Decora. Pintada. Ah, que legal. Mas olha só. E então vocês sempre tiveram essa parte da gastronomia. Ele te ajudava na cozinha? Não, ele ajuda, tá? Tanto é que teve uma época, eu já fiz 3 cirurgias do rim, né? E ele continuava o meu trabalho. Ah, daí ele que assumiu. Eu ficava no hospital e ele continuava o meu trabalho. Entregava para todo mundo, Isso, fazia. Não falava para ninguém, né? Que sempre. Na moita. Sempre ali, não, tá tudo bem aqui, vim só entregar. Que legal. Já era de costume entregar, né? Então, pô. E assim, normalmente a gente tem... eu tenho 2 irmãs. A mais velha, ela é muito boa com salgado. E a mais nova é muito boa com doce.
No caso de vocês são bons no doce, no salgado, tudo? Ou alguém tem uma especialidade mais... Sabe, a gente vai fazendo as receitas e de repente fala assim, o que você acha, alemão? Ou então ele pergunta que, né, tá certo assim? É assim? Vamos fazer assim? Então tudo a gente vai trocando uma ideia. Aham. Não tem assim uma receita que, pá, vou pôr na panela e vou fazer sozinha. Aham. Tem Né? uma... A gente tá sempre Tem conversando. parlamentando É. sobre. É. Mas deu, Sim. apitou ali a hora do almoço ali. Se eu não tiver feito o almoço, dá bode. Ah, é? Almoço, é janta. Jogou pra mim, já faz uns 25 anos. Eu tô achando que você é mais do salgado, viu? Teve uma época, Achando... nós fizemos para o grupo folclórico, o Wassenschwan, né? Não, vou de cá. Rotencap. Lá no centro comunitário, Aham. nós fizemos Eispen para eles, completo. 400 reais. 400 Eispen. Nós enfiamos a cara, né? 400? Somos loucos. E graças a Deus, deu certo. Foi bem aplaudido, foi bem... O pessoal aplaudiu. Aplaudiu, gostou muito. Esse foi onde? Que você... Teve Na- uma festa da Roticap. Do Rotencap, uma promoção logo no começo. Aham. Foi lá no centro comunitário, Ah, lá da Igreja tá. Matriz. Muito Nós bem. encaramos. Encararam e pelo visto o A desafio gente sempre foi... faz. Tem gente que sempre encomenda o Eisman pra nós. Aham. A gente faz ele o certo, o correto, né? Ah, tem o jeito correto do Tem, iceberg? nós colocamos o joelho pra curtir. Ah, tá. Ele Então, fica 10 dias antes curtindo. esse é o uma jeito salga correto de se correto. fazer Esse é o iceberg. verdadeiro, o verdadeiro. Tá, então vamos começar. Esse, como que é o... Eu pego o joelho, né? Primeiro a Aham. gente dá aquele trato nele, faz a barba, tudo, deixa bonitinho. E daí faz uma salga com sal de cura para conservar. Aham, sim. Tanto é que ele fica bem vermelhinho. E ele Aham. fica ali uns 10 dias curtindo. 10 dias então. Refrigerado. Na geladeira. Era dentro da Curando. geladeira. Depois disso, assim, com 10 dias, pega, lava ele de novo, Uhum, deixa ele numa água neutra, por umas 3, 4 horas. uhum. Aí depois põe para cozinhar, só na água só. E dali ele já sai no tempero normal, tudo certinho, sem se acrescentar mais nada. Só que daí inventaram essa de assar também. Então, às vezes, quando a pessoa pede, a gente faz primeiro cozido e depois assa ele. Ah, entendi. Então é o jeito correto. O jeito. Você já experimentou outros jeitos, outras maneiras e por fim chegou à conclusão que esse é o melhor? Não, que o que é melhor é só o cozido. Aham. Aquele é o bom. É o Que tradicional. você pode cortar, comer. Isso. Então usa uma pimenta chamada pimenta jamaica, que Aham. ela tira todo o poder de gordura da carne. Não diga. Ela transforma. É o mesmo da carne e é o mesmo da gordura. Não faz mal. Que Então legal. você pode cortar e comer aquele pedaço de pele com tudo. Faz mal nenhum. É praticamente um elixirzinho. É alguma coisa que dá Que o tchan naquilo ali. anula. Tanto o gosto também que é bom, A né? cozinha tem esse negócio de alquimia, né? Tem. Tem. E é verdadeiro. Você pode pesquisar pela pimenta jamaica que ela fala isso aí. Que legal, curioso. E daí eles querem esse negócio assar também. Então a gente, quem quer assim só cozida original faz. Quem quer assado, a gente assa também ele. Entendi. Serve assado. Porque muita gente faz, mas não é aquele tempero. Simplesmente seria um joelho temperado, cozido e assado. Ou só assado. Entendeu? Mas não é assim. Ele tem que ter esse descanso, ele tem que ter esse tempero. É igual a rabada, né? Porque assim, a gente viveu da gastronomia. Aham. Então, antigamente a gente fazia muito promoção, né? Hoje já é mais assim. Mas era rabada, era dobradinha, Sim. era o puteiro, né? Então, assim, tudo a gente vai fazendo. E o segredo é o amor, é fazer bem feito. Fazer para servir, né? Para servir, para a pessoa chegar e... O puteiro é tradicional do meu aniversário. Todo aniversário meu eu faço uns 20, 30 litros de... Mas a gente fazia essa promoção, né? Mas começou no meu aniversário, né? E quando que é o seu aniversário? Só para eu passar lá por perto. Já lavamos lavamos a louça até semana passada que tinha. Passar por perto da casa do cônsul. Foi 17 de maio. É casa do cônsul, né? Ela é a casa do cônsul. É, É a casa do cônsul. Aí começa a ficar um cheirinho de... puteiro. É quase 2 dias Puteiro. cozinhando ali. Ó. Quase 2 dias cozinhando. Você cozinha o feijão branco, você cozinha a costelinha de porco,
Uhum. bacon, Tudo com linguiça, calma. É. Com tudo calma, tranquilo. sem pressa para não grudar, não queimar. Já pensando assim, já mais uma primavera, Mas mais uma primavera Sempre da vida. agradecendo. e sempre vai. Que coisa boa. Tem alguma tradição no seu aniversário também ou você deixa mais para Não, ele eu não essa? sou de estar comemorando, não. Não gosto, não. Você sabe que às vezes eu até esqueço do meu aniversário. Alguém me lembra, fala feliz É? aniversário, deu, tá, Não, eu verdade. não faço questão, não. Tem essa, mas eu acho que eu tenho que criar um ritual pro meu aniversário também, porque eu acho que esse negócio tá ficando Eu bom. acho importante, mas geralmente eu tô tão envolvida que no meu aniversário realmente eu gosto de sair, não fazer nada. Ficar Porque relax. se você faz, aí você tem toda a bagunça para você arrumar. Aham. Então, já que é meu, então eu não quero fazer nada. E vocês, muito bem. Quando você fala assim, não quero mais, né, deixa, já tô tão corrido. Então, assim, eu vou perguntar, por exemplo, quando vocês resolvem sair para comer, que daí você fala, não, hoje eu não vou colocar a mão na massa. Vocês têm algum restaurante de preferência? O que vocês procuram? Onde come o pessoal que faz comida? Eu quero começar a descobrir, Olha, viu? Você deve ter boas indicações. não, a gente é bem simples. Aham. Uma que, assim, é falta da verba também, né? Mas, assim, um lugar que eu sempre chamo ele para ir é o Pesqueiro do Alemão. O pesqueiro do alemão. Eu vou lá, sinceramente, eu volto com as minhas energias renovadas. Oh, coisa É um boa. lugar maravilhoso. E não pesca um peixe. Eu não pesco, nós não vamos lá pescar, nem eu e nem ele. A gente fica olhando, mas a gente vai almoçar, toma um chopinho, fica conversando, trocando ideia, porque a gente quase não conversa, né? Então, a gente é um lugar que realmente é um lugar simples, mas não sei, eu me sinto feliz ali. Mas isso é muito bom. Mas eu vou também no peixe frito, Peixe frito no também. maruíche. Maruíche. São bons lugares. Assim, a gente realmente. O Maurício já faz 50 anos que eu frequento ali, né? 50 anos? Meus filhos foi criado com a coxinha, né? Ah, ela tem um gostinho bom. Aquela coxinha lá então. é boa. Eu também gosto. Às vezes, eu vou lá no Maruíche também. O que vocês gostam bastante no Maruíche? Tinha uma época que tinha um chapeado lá. Mas tem ainda. Ainda tem, tem. né? Aquilo é uma delícia, né? O Nicolau é polenta com frango, com costelinha de porco. Polenta com costelinha de porco. Polentinha frita ali, ó. Mas você frequenta há 50 anos? 50 anos, você comentou faz tempo que frequenta lá? Eu acho que até mais de 50 anos. Mais de 50 anos? Mas então... Da época que era um bar do pai dele, né? O pai dele tinha um bar ali embaixo ali que a gente... E já tinha essa polenta com costelinha ou foi aprimorando? Camarão frito na hora, que o Viva Viva trazia da praia lá pro Maruíche, direto pro velho. Eles faziam tudo ali, mas a coxinha já tinha. Aí construíram a lanchonete mais pra cima. Uhum. E a gente vai frequentando sempre. Essa questão da gastronomia da cidade também, né? Como que tem bastante riqueza nisso, né? Estamos falando de 50 anos, gente. É verdade. Então, a gente às vezes passa pelo lugar, não sabe. Não valoriza. Essa semana eu não conversei valoriza. Um pessoal que está hoje, que eles estão tocando, são sobrinhos do Maruíche. Ele estava falando, a idade da coxinha é 70 anos, viu? 70 anos aquela coxinha. Porque era a mãe dele, a mãe do Hiro, né, que fazia essa coxinha. Que não diga. Já deve ter passado, então, de gerações. Já, tá. Hoje é a Marlene que faz, porque ela já é falecida, né? Entendi. Hoje é a Marlene. Que legal. Mas tem, a gente antigamente ia muito no Porto Alegre, né? E tinha a holandesa. A holandesa. A holandesa, antigamente, a gente frequentava muito. É, verdade, a holandesa. Ele me pediu em namoro lá na holandesa. Na holandesa? Na holandesa. Caprichou, hein? Quando era Tirei ela da sala de aula e levei lá pra gente jantar. Ah, é? É que nós vamos trocar uns olhados aqui, de outro de lá. Aí não teve jeito. Vamos nessa? Vamos. E lá, gente, eles faziam peixe.
Ah, com é? batata frita e um arroz branco. Então ele já sabia Nossa, que você gostava desse peixe. sabia, né? Sei lá. E você já estava de olho no alemão já? Não, a gente tinha uma amizade, porque assim, eu era caçula e tinha mais amizade com as minhas irmãs, Aham, né? E eu sempre fui um pouco reservada. Hoje que eu sou mais atiradinha, mas é porque eu gosto de conversar, eu aham. gosto de me expor. Mas o alemão Eu tava de olho em bombardeava ti. quando eu era mais novo ainda, quando eu tinha uns Ah, 17 anos, 18 anos, aham. ela ia muito na piscina. E eu pulava de cima da piscina, trampolim em cima dela, assim, ó. Ah, Só é? falava pra ela sair quando eu tava pulando já em cima. E você É, pulava, fazia era todas menininha. as poses, fazia todos os tipos de salto mortal e tudo. Pra E... pular em cima dela, mas eu voltei do exército com 21 anos já, né? Aham, Daí que um dia, um baile, eu fui, encontrei ela lá, aham. assim, só conversamos. Aí Isso. depois na escola a gente estudou no mesmo lugar, Aham. aí de lá eu peguei pra conversar, Holandesa. holandesa, Aí o holandesa foi o checkmate. lá foi o Checkmate. checkmate. Que coisa boa. Foi Há uma quanto janta, tempo? 47 anos, foi em Rapaz, 78. e você já sabia que você já era bom de cozinha também? Ou nessa época nem Não, sabia direito? no quartel eu cozinhei algumas coisas ali, mas não, Não era não foi um o... expert. Não, não foi. E no seu caso, Foi uma necessidade mesmo. necessidade. Aí nós começamos a fazer, porque a sogra tinha a loja Aham. e eu trabalhei com ela na Uhum. loja durante 7 anos. Sim. E, lógico, saí quando eu ganhei nenê, né? Mas Uhum. meus filhos foi criado ali no Chiqueirinho. Uhum. Aí ela vendeu a loja e começamos a fazer alguma coisinha para ter uma renda, né? Mas nisso você já sabia que você dominava a arte ou Não, foi não descobrindo? sabia. Não sabia. Não sabia. Eu fui metendo as caras e fui fazendo. E quando viu, colou, deu certo, foi É, bom. a gente sobreviveu, né? Aham. Vou dizer assim, a gente sobreviveu. Porque assim, a gente teve muitos problemas. Não foi Aham. só um assalto, né? A gente teve vários É, assaltos. imagino. E então, assim, a gente ganhou dinheiro, a gente perdeu dinheiro, Acho que a né? trajetória do Do empresário, né? empresário é essa, É essa. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá, e que a gente não vai tá. aprendendo a Mas equilibrar os pratinhos, né? hoje eu sei que realmente é o que eu gosto de fazer. Mas assim, É. envolve também vendas, porque eu Uhum. gosto de vender. Sim. Porque antes de eu fechar, de eu ter ficado doente, eu tinha artesanato lá dentro. Aham. Então eu tinha a estátua Roland da Alemanha, eu tinha guardanapos, toalha de mesa. E Uhum. o meu prazer era vender aquelas Aham. coisas. Sim. Era vender, pegar encomenda. Então É. era sempre aquele giro. Eu tenho um imã que eu comprei lá, que é É. da fotografia do Roland, assim, e tal. Então, Então, nós tínhamos imã de geladeira, eu tenho chaveiro. em casa. Seu Pedro Bernardi ainda tem uns chapéus alemão, Aham. caneca. Quando é época do outubro, eu pego arquinhos para Aham. vender. Sim. Então, vai muita gente lá nessa época do outubro buscar. Ah, E, então, assim, eu sempre tive esse tino de vendas, uhum. que eu gosto, eu já falo pouco, né? Você sabe. Mas, e daí me dei bem com a comida. E assim, não é por me gabar, eu recebo muitos elogios, que Uhum. delícia, nossa, é o melhor estrudo, é o melhor bolo, não sei o quê. Então isso para mim é gratificante. Muito Eu não bom. preciso estar assim com a casa cheia, com aquele, nossa, que lugar lindo, lugar maravilhoso, rico, Tá né? bombando. Tá bombando, vamos tirar foto, porque aqui é bonito. Não. Eu me contento com pouco. Aham. Eu sei que o que eu faço é bem feito, o pessoal Uhum. gosta, Sim. né? E vou levando o meu. Uhum. Espero crescer um pouco mais, Sim. né? Quero Justo. arrumar o café lá, porque eu sempre falo com o seu Pedro que eu quero a outra Uhum. sala, né? Para ele já separar. Porque na outra sala é maior, aí eu posso atender aniversário, Uhum. porque eu tenho um sonho.
Que ali é colocar mesas antigas, mesa de 2 lugares, 3 lugares, 5 lugares, que eu até tenho mesas ganhadas. Você já tem, inclusive, a mobília. Eu tenho. Mas, assim, eu penso naquele lugar com livros, você chegar lá com o teu computador, sentar lá, tomar um cafezinho. Trabalhar um pouquinho, entendeu? Esse é o café que eu quero. Ele já está aqui. Já está aqui. E eu já estou ali, sabe? Trabalhando ali. Já está colapsando. Então, desde que eu ganhei essas mesas aqui, está guardada de uma pessoa de muito carinho. Com certeza. Eu sei que eu vou ter aquele espaço. Vai. E sabe? Ele já porque existe. O prédio ali, o prédio é bonito, né? Que é o Bremen Center. Seu Pedro vai pintar ele agora, né? Vai dar uma reestruturada. Então, assim, vai ficar bom. E você quer dar o crédito para quem te deu a mesa? Ela não vai me ouvir. Ela não vai te ouvir. Não. Entendo. Mas a mesa vai estar lá. A mesa vai estar lá e ela vai contar histórias. E a memória vai estar lá, com certeza. Vai. Com certeza é um sucesso. E já mandou para o universo, já vai mandei, acontecer. Com boas energias. Boas energias e boas intenções. Porque ali vai muito alemão, né? Sim. Os alemão tem a roda da prosa, que os alemãos vão lá bater papo, ou vão lá simplesmente para tomar um café, ou vão lá para me dar um abraço. Bom também. E assim, é um lugar gostoso. É um lugar assim que me lembra assim, eu sou de família alemã também, né? Então lembra uma casa da Oma, lembra uma casa a gente vai numa tia, da Tante Frida. Tante Frida. Ali é o lugar que a gente conta história. Isso. Vai lá para contar história. Isso é muito bom. E as histórias, elas uma coisa importante, a gente sempre manter as boas histórias na nossa mente e no nosso coração, né? Sim. Porque a gente precisa, né, entender cada vez mais, né? Eu vejo assim, a nossa cidade, eu estava até conversando com alguns amigos, né? Eu estava na vila, lá conversando com alguns amigos, inclusive estava na padaria do grande amigo meu. E aí a gente estava conversando, falando sobre a questão da cidade. Mas cidade, isso, aquilo, tal. E às vezes a gente não parece que a gente não quer entender que é uma cidade grande, uma cidade que já está, olha, a nível, você tem mais de 5.570 municípios. Rolândia é uma cidade nível 400 ali, de população, de tudo, 400 e alguma coisa, não chega a 500 de começo para fim. Ou seja, ela tem muita população. Tem. E tem muita coisa aqui. Então, é uma pena. Muita gente. Que o pessoal não valoriza o que a gente tem aqui em Rolândia. Pois Porque nós temos muita coisa aqui em Rolândia. Tem a Fazenda Bimini, tem a Marabu, que a Marabu é uma pousada, ela serve café da manhã, café da tarde, maravilhoso, gente, maravilhoso. Tem o Rancho Ouro Verde, que agora... E o Adriano já esteve aqui, já. Então, o Adriano já conversou com a gente aqui da Marabu. Nós fizemos um encontro com os amigos dele do Exército no Rancho Ouro Verde, que é descendo a JBS. Gente, nós hospedamos aqui em Rolândia 25 pessoas. Durante 5 dias, lá. Então, ele tem um espaço, tem que nem o peixe frito, tem o peixe do alemão, tem o porco no tacho, né? Que são histórias aqui de Rolândia que a gente deveria valorizar. O Dezinho do Vermelho, né? O Dezinho do Vermelho. Porque, me aconteceu um fato. Tem uma pessoa que passa todo dia na frente do café, né? Que eu chamo o meu café ali, da casa do Strudel. Um dia cumprimenta, um dia não. Um belo dia ela postou no Face comendo strudel na Varta, em Londrina. Então, postando uma foto como se fosse...
Eu pensei comigo, eu falei, poxa vida, né? Ela passa aqui na frente todo Olha santo só. dia, nunca entrou para comer um strudel, para tirar uma foto e postar que, ó, eu estava na casa do strudel, né? Então, existe isso aqui em Rolândia. Eu vou para Londrina, porque é Londrina, Aham. porque é um shopping, Lá é Strasberg, não é? Strasberg. Mas tem bastante gente. É uma cidade que tem bastante gente. Tem. Eu- Nossa gastronomia é É maravilhosa. rica. Eu coloquei, assim, até uma coisa dentro né, de mim mesmo. A ideia do podcast, a ideia do portal é exatamente mostrar, né, que as pessoas contem as suas histórias. Porque, sabe o que eu vejo? Eu vejo, assim, muito nesse negócio da internet, muito influenciador que vai no estabelecimento. Ah, vem aqui, come isso, come aquilo, terminou. Quer dizer, Nunca mais vai. você não entendeu nada. Eu vi um cara colocando comida na boca e eu não entendi nada, né? O que é aquilo que ele está comendo, né? E aí, o que eu pensei? Eu gostaria de fazer algo que eu converso com a pessoa que idealizou aquilo. Porque daí eu vou entender. Por exemplo, se eu vou lá, vou comer um strudel, eu vou saber qual que é a origem, o porquê que você, né, fez, o porquê que você faz. Se eu comer alguma coisa de chocolate, grande chance de ter sido ele que preparou, mesmo com diabetes. Quer dizer, olha só, eu já mudei meu pensamento sobre o Maruíche, nunca foi nada que desabonasse, sempre achei excelente. Mas já coloquei assim na minha cabeça, olha, o negócio já é cinquentenário, quer dizer, Exatamente. tem meio século de história, quer dizer. Então assim, a gente começa... Nós temos o garfo também, né? O garfo. Eu falei do garfo. O garfo também veio de um almoço na garagem ali, que eu morava ali perto, aí ele foi aumentando aqui, foi aumentando ali, foi aumentando e tá no que tá hoje. Já né? pensou? O Ratinho já foi lá almoçar, a primeira dama, então assim... Começaram no bairro 2000, né? Saiu na Folha de Londrina. Saiu na Folha de Londrina. Então, assim, é uma história. Exato. E cabe a nós, como comunicadores, transmitir isso para as pessoas. Para que as pessoas entendam o que tem na cidade. É lógico que a gente pode expandir isso para a região e tudo mais. Mas, assim, aqui, quando se fala de Rolândia, nós temos essa riqueza aqui, né? Eu lembro muito, eu lembro da Oktoberfest, eu vou lembrar do meu avô, eu lembro do chapéu, eu lembro dos bottoms, eu lembro do shopping metro, eu lembro do pessoal todo. O meu avô, ele chegava sem nenhum cigarro, acabava o cigarro dele no meio do caminho. E ele não ficava sem cigarro lá, porque sempre alguém, seu Bruno, entregava um cigarro, outro, seu Bruno, entregava cigarro, e ele fumava a festa toda. Toda, sem comprar cigarro. O bico ficava seco, chegava alguém, um chopp aqui, seu Bruno. E ele tomava, fumava, curtia, e não levava nada. Mas sempre, como fala, né, sempre... Então, assim, a gente tem tantas boas memórias, né? Que a gente quer também trazer isso para o pessoal, né? Entender, né? As pessoas estão chegando para morar na cidade, né? Tem bastante gente vindo. Então, Rolândia tem muito lugar de alimentação, mas Rolândia está precisando de hotel. Eu ali no café, vem muita gente pedindo hotel. Porque o hotel ali, do lado, o hotel... Não é Rolândia, ali é o Hotel Pinheiro. Sempre está cheio, com o pessoal da estrada, caminhoneiro. O Hotel Mirage está sempre lotado. Sempre lotado. Então, aqui em Rolândia, se tiver um empreendedor, faça um hotel. Olha, o tempo voou. Estávamos conversando aqui e tínhamos um horário combinado. E olha, eu fui na risquinha do horário, mas posso dizer que passou voando. Passou voando, mas conseguimos aí conversar, né, extrair um pouco das histórias e com um gostinho de quero mais, né, porque de repente a gente pode ter mais histórias,
pode ter mais memórias, né? E sempre promover os estabelecimentos na perspectiva dos seus idealizadores, dos seus donos. Então eu fico muito agradecido que vocês aceitaram o convite e eu gostaria de recebê-los mais vezes. Hora que você quiser. Né, assim, eu sou mais intrusa, eu tô com um projeto, eu quero ver se eu consigo esse ano enfeitar a casa do Strudel de Papai Noel. Olha que... Né, eu não gosto que ele vai para Londrina, no shopping, então, se tudo, né, conforme vai acontecendo, porque não é só o dinheiro, né? Sim, claro. Tem a segurança, tem tudo. Tem. E várias coisas que inclui. Então, eu gostaria de arrumar lá como casa do Papai Noel. A casa do Strudel, casa do Papai Noel. Então, eu vou ver se eu consigo alguns patrocínios. Perfeito. Para dar uma decorada lá. Olha, fica a dica aí. Né? Você, se você se interessa, a pessoa que patrocinar também vai ter uma mençãozinha. Sim. Olha, casa do Papai Noel, com o Papai Noel, Mamãe Noel, na casa do Strudel. Sim. Ajuda, o pessoal vai ter cobertura, o pessoal vai falar sobre o assunto e você deixa o seu estabelecimento ali, olha, uma mençãozinha ali, por que não? Exatamente. Porque assim, existe, né, a caixa de cartas, que você pode ir lá, tá entregando sua carta, né, pro Papai Noel, já pensou que legal? E se você quiser deixar tua chupeta, vai ter uma cestinha lá, para você guardar tua chupeta. Então, vê uma bolachinha de Natal? Vamos lá. Lá vai ter um lugar gostoso para você. É o meu projeto. E eu conto com você. Isso está ficando muito interessante, viu? Olha, muito obrigado. Quer deixar também um recado, meu caro senhor Nicolau? Não, eu acho que para mim, no meu ego, eu quero cada vez ser mais. O ano passado a gente entrou na carreata da Unimed. Foi a coisa mais linda dentro de Londrina. E com certeza esse ano já está meu nome escrito ali de novo. Opa! Né? Eu quero aqui dentro de Rolândia também. Eu sei que tem gente que fica me chamando de mercenário. Que isso? Eu não sou, não. O bom velhinho. Fala, pelo amor de Deus. Teve gente que proibiu eu de trabalhar em Rolândia no ano passado, desde o começo do ano. Só que eu trabalhei muito mais, dobrado de me cansar mesmo. Tá? Fui em casa, eu já fui em cada casa que eu acho que para voltar de novo a viver isso aí, só se nascer outro Papai Noel. Tá? Então eu fico um recado. Eu quero cada vez mais. E vai ter mais. Nada vai me afastar. E vai ter mais, com certeza. E quando a gente faz né, no caso de vocês fazem um trabalho tão bonito, vão haver adversidades, claro. Existem as pessoas que vão jogar contra, mas olha, o bem sempre prevalece. Eu tenho certeza que... São 13 anos de Papai Noel, né? Não são 13 dias, né? Não é. Então, olha, agradeço mais uma vez. E para encerrar, vocês já entenderam o recado. Se vocês quiserem uma experiência alemã de qualidade, tem a Casa do Strudel. Também você também vai ter a oportunidade de ver o Papai Noel, a Mamãe Noel, e claro, sempre de maneira bem afetuosa, com bastante carinho, um serviço realmente voltado a essa simplicidade charmosa. Então você está convidado, você está convidada a prestigiar os empresários aqui também da cidade de Rolândia. E muito importante, como chega, porque a gente conversa aqui, estamos na cidade e assim, eu sei onde fica, as pessoas da cidade sabem de certa maneira, mas vamos reforçar qual que é o endereço, como que chega. Bom, aqui é na região central de Rolândia, né? Silac Leal, esquina com o Presidente Vargas. O prédio é um castelo, que já chama bastante atenção. E a nossa entrada é a entrada principal. Chegando ali, estacionamento sempre tem bastante. É verdade, sempre tem bastante vaga ali. Bem na região central de Rolândia. Perfeito. Então... Se alguém quiser entrar no
no meu Facebook, tem lá Nicolau Noel Tam, tem Antônio Tam, tem Antônio Nicolau Tam, e mais uns dois que procurar lá pelo Nicolau Tam, aparece lá as façanhas nossas pelo mundo do Papai Noel. Vai encontrar lá. Do mundo todo também, né? Do mundo todo. Do mundo todo. Muito bem. E as suas redes sociais também? O meu tem o Instagram, Casa do Strudel. Casa do né? Strudel. E eu não sei muito lidar com essas partes do Face, não, mas nós estamos aqui no centro de Rolândia, no Castelinho, uma quadra do supermercado Amigão, fácil de encontrar, e espero vocês. Abrimos das 10 às 18 horas, por enquanto. E todos os dias? Domingo e segunda, não. Domingo e segunda-feira, não. Então, a partir terça, quarta, quinta, sexta e sábado, Isso. das 10 horas da manhã até as 18 horas. Isso. Muito obrigado, você ficou até aqui. Obrigado por nos acompanhar. Entre no site www.lugaresparacomer.com.br, prestigie o nosso trabalho, siga nas redes sociais, vai ficar na descrição também as redes sociais da Casa do Strudel. E obrigado, voltem sempre, é isso aí.